com humor, com alegria, trazendo aí Bom dia a todos. É com muita alegria, nesse domingo de manhã, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos serenar os nossos corações, vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus e a equipe espiritual que está aqui reunida, preparando esse ambiente com muito amor, com muito carinho, para que a gente consiga sair daqui renovado, melhorado, com pensamentos elevados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, hoje eu vou começar falando um pouco sobre pensamento. A base hoje foi sobre um texto que eu li do Emmanuel, chamado Pensamento e Conduta, que está no livro Encontro Marcado. Tem uma frase que a gente faz para refletir. Ele fala o seguinte: o pensamento é força viva em toda parte. É energia criadora de nossa própria alma. Quando a gente fala de pensamento, o que é pensamento? São ondas mentais? Interessante, porque a física clássica ela não consegue comprovar o pensamento. Mesmo todo mundo falando, não, mas são ondas eletromagnéticas. Nós temos meios, só que não há meios de quantificar o pensamento, não há meios de como mensurar. Então, se você fizer um estudo em cima da física clássica, aquela newtoniana, aquela que a gente estuda na escola, sabe? A fórmula do sorvetinho, sorvetão, sabe aquela fórmula? Lembra? Essa física não consegue comprovar, mas tem uma outra espécie de física que chama física quântica, que é o que já trabalha com ondas, algo mais sutis. E esse já consegue falar um pouco sobre o pensamento. E é interessante, porque o pensamento existe, mas eu não consigo comprovar ele. E aí vamos pensar como que esse pensamento existe, de onde que ele vem, né? Bom, segundo Emmanuel, o pensamento que vem da onde? Do espírito. Do espírito. É o que prova que nós estamos vivos. Alguém já viu um corpo sem vida pensando? Embora o pensamento seja gerado no cérebro, o cérebro sem vida não pensa. Então, a maior prova de que nós estamos vivos é o pensamento. Tanto que eu adoro aquela frase do René Descartes: penso, logo existo. Maravilhosa essa frase. É através desse pensamento que a manifestação do espírito, que sua concentração maior fica aqui, no nosso cérebro, que manda ondas mentais, e assim, para eu poder me comunicar com vocês, eu estou pensando. Só que se eu ficar pensando, vocês vão entender o que eu estou falando? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou pensando. Então, o que vocês precisam? O meu pensamento, ele vai na minha conexão cerebral. Aí, eu faço uso das minhas cordas vocais, porque eu estou encarnada num corpo que nós não transmitimos pensamento, ok? E através da minha voz, que é uma onda sonora, vai entrar no ouvido de vocês. Essa onda sonora é uma onda mecânica. Essa onda mecânica entra no ouvido, vai para o tímpano, cóclea, bigorna, vai até a cóclea, lá no fundo. Essa onda mecânica ela é transformada em onda eletromagnética que vai no cérebro de vocês e vocês vão interpretar aquilo que eu estou falando. E isso acontece assim, ó. Olha só a complexidade.
da nossa comunicação via corpos. Já pararam para pensar nisso? Olha que interessante. Isso para vocês entenderem o que eu estou pensando. Mas quando Emmanuel fala assim, que o pensamento gera formas mentais, é aquela questão que eu vou deixar bem aqui para todo mundo. Imaginem um pinheiro. Pensaram no pinheiro? Coloca umas luzinhas em volta. Pisca-pisca vermelho. Coloca uma estrelinha na ponta. Que época do ano vocês se lembraram? Natal. Geraram forma mental. Eu tenho certeza que todo mundo imaginou uma árvore de Natal favorita aqui. Isso são formas mentais. É bom ou ruim? Bom. Depende. Como que eu interpreto o Natal? Porque através dessas formas mentais, que vai influenciar a minha vida, seja ela física ou espiritual. Vamos pegar o Natal aqui? Tem gente que, quando vê uma árvore de Natal, lembra o quê? Infância. Tem gente que lembra família, tem gente que lembra de alguém. Então, olha só, essas formas mentais vão influenciar a minha vida física e a minha vida espiritual. Por quê? Para algumas pessoas vai ter saudade. Essa época do ano gera uma saudade, para outras pessoas gera alegria, outras pessoas gera, é o momento do ano que eu mais trabalho, que eu menos trabalho. Entende? Cada um vai assimilar esse sentimento gerado por essa forma mental. Entende? E eu vou interpretar de um jeito. E a conduta é o resultado visível do pensamento cultivado. Então, quando chega o Natal, eu vou começar, se eu tenho uma saudade, eu vou começar a lembrar daquela pessoa, eu vou ficar um pouco mais triste. Se chega a época do Natal e eu fico empolgada, porque eu adoro receber gente em casa, então eu começo a me preparar para uma festa. E a minha conduta vai em cima disso. Olha só como é que tudo cria a partir do pensamento. E o que é pensamento? Bom, se pensamento fala que, Emmanuel fala que pensamento é a força viva, Platão ele relacionava o pensamento com uma contemplação de ideias superiores. Ele tinha uma visão completamente diferente do pensamento. Mas o pensamento, ele é positivo ou negativo? E aí? Os dois. Se é os dois, ele é neutro. A qualidade dos meus pensamentos vai depender do quê? Do meu estado de espírito. Se eu sou uma pessoa alegre, espontânea, como é que vão ser os meus pensamentos mais energéticos? E isso expande. Agora, se eu sou uma pessoa mais triste, mais contemplativa, uma pessoa mais pensativa, entende que a nossa postura vem de acordo com os nossos pensamentos? E olha até onde que Emmanuel chega. Eu acho maravilhoso. Então, Platão ele só fala assim, contemplar a ideia. O Aristóteles já fala meio diferente. Ele fala que o pensamento é a faculdade racional da alma. Então, ele entende o seguinte, é eu ficar pensando o tempo todo como que eu tenho que me conduzir aqui no plano terreno. Tem lógica. Mas eu ainda gosto da frase do René Descartes, que é: penso, logo existo. Porque é um corpo sem vida, um cérebro ali, sem vida nenhuma, não pensa. Isso mostra que tudo aquilo que a gente carrega, não só os pensamentos, mas os sentimentos e as emoções, que aí eu vou trabalhar um pouquinho em cima disso, para a gente ter aprender a separar as coisas, porque qual que é o nosso problema? Nós misturamos tudo. Às vezes a gente pega um sentimento, mistura com o pensamento, junta com a emoção, coloca tudo no mesmo balaio e não sabe o que é o quê. Quando nós aprendemos a separar o que é o quê, eu consigo prestar atenção naquilo que eu estou pensando. Lembrando que Kardec ele faz, no Livro dos Espíritos, um estudo sobre o pensamento. Inclusive está lá, né? Uma pergunta que ele faz. Os espíritos podem ver tudo que nós pensamos? Os espíritos dizem sim.
Até aqueles pensamentos mais ocultos, tipo até aquele que eu escondo até de mim mesmo. Sim. É assustador, né? Mas fiquem tranquilos. Eles querem saber de tudo, só o que lhes interessa. Por exemplo, nós estamos aqui no meio de uma multidão. Tem gente que vai chamar minha atenção, tem gente que não vai chamar minha atenção. Então, a qualidade do meu pensamento só vai chamar a atenção daquele que tem a afinidade. Aí é que está o vigiai e orai de Jesus. Vigiar os pensamentos. Então, quando a gente fala a diferença de pensamento, emoção e sentimento, o pensamento é a atividade da mente. É meu espírito falando o seguinte: opa, tá claro, vou acender a luz. Tá dia, vou apagar a luz, né? Ou tá calor. Sabe, você pensou. Coisa simples. A emoção é a reação imediata do organismo diante da experiência ou do pensamento. Por exemplo, tá frio. Ah, pensei que tá frio. Tá frio, tá frio. O que eu vou fazer? Vou sentir frio. Aí, qual vai ser a minha reação? Vou pegar um cobertor. Concordo? Uma blusa. É isso. É a minha reação. Tá frio, tá calor, que raiva. Vou sair, vou passear, vou visitar uma pessoa bem querida. Bem na hora de sair, eu olho, meu pneu está furado. Que emoção primária que nós sentimos? Raiva. Ou alguém fica contemplando o pneu furado, falando: nossa, que alegria, vou ter que trocar um pneu. Alguém já passou por isso? Uma vez eu saí de uma cabeleireira. O cabelo tudo arrumado, tudo bonitinho, olhei o pneu furado. E não tinha ninguém para me ajudar a trocar o pneu. Aí eu fui lá, o cabelinho já estava assim, troquei todo o pneu, porque a gente tem que saber trocar um pneu. Mas não tinha ninguém para me ajudar. A hora que eu estava apertando o último parafuso, veio um senhor: moça, você quer ajuda? Eu falei: agora não. Mas se eu tivesse chegado antes, eu juro que eu queria. Entendeu? Vai dar uma raiva. É normal sentir raiva. Agora, o sentimento é aquela emoção, é aquilo que eu fico sentindo em cima da emoção. Por exemplo, tudo bem, já passou, já faz algum tempo, hoje eu consigo contar com humor, com sentimento de humor, trazer essa história com mais leveza. Mas imagina se aquele pneu furado me trouxesse uma tragédia. Como é que eu iria contar? Ai, porque não sei, porque meu pneu furou, porque não sei o quê. E assim a gente fica remoendo aquele sentimento por anos. E olha que isso aí já aconteceu há muito tempo. O sentimento é tudo aquilo que eu trabalho em cima da emoção. Então, só para a gente poder ter uma ideia, um exemplo, por exemplo, eu tenho um pensamento, por exemplo, de gratidão. Qual que é a minha emoção? Alegria. Qual é o sentimento que eu cultivo? Uma serenidade. Sabe aquela sensação de bem-estar? Isso é um sentimento. Pensamento de ódio. Ai, que ódio. Ou então, pensamento, né? Pô, fulana fez aquilo, ai que ódio, né? Todo mundo fala, né? Ai que ódio. Aí o que sentimento, que emoção que me gera? Raiva, porque ela me contrariou. Aí o que depois eu fico? Não, porque ela me contrariou, o que vem? O ressentimento, o rancor, vem a mágoa. Entende? Então, o sentimento é aquilo que eu cultivo com o tempo. E quando Jesus nos ensina a perdoar, e eu sempre falo, perdoar não é esquecer. Porque se a gente esquece o mal que aconteceu para nós vamos anular uma lei natural chamada lei de conservação. É uma lei natural. É o que faz a gente comer, é o que faz a gente dormir, é o que faz a gente descansar. Embora o nosso corpo muitas vezes briga com essas necessidades naturais, aí chega uma hora que o corpo ele começa a vir através do estresse, através de uma série de doenças, essas contrariedades que nós temos com o nosso corpo. Por isso que muitas vezes nós adoecemos, porque muitas vezes nós não descansamos a hora que tem que descansar, nós não desligamos dos problemas a hora que nós devemos desligar. Entende? E aí o que acontece? A questão
Ai, gente. Oi? Da raiva. A questão da raiva. Do ódio, né? Como é que funciona? Eu pego e fico lá remoendo. Aí Jesus fala assim, perdoa. Para você não é que você tem que esquecer. Você tem que fazer o seguinte, deixa a vida seguir o seu curso. Porque se a gente esquece o mal que fizeram para nós, eu posso passar pela mesma situação e passar pelo mesmo problema. Alguém já caiu de bicicleta? Vocês já esqueceram como caíram de bicicleta? Não. Mas quando vocês montaram na bicicleta de novo, vocês cometeram o mesmo erro? A hora que a gente vê que vai desequilibrar, a gente já coloca o pé no chão. Eu já vejo que eu tenho que frear antes do tempo. Não é assim que a gente aprende? Então, é conservação. Então, quando alguém faz o mal para a gente, por conservação, nós não vamos esquecer. Porque se eu ver uma situação semelhante, pode ser até com uma outra pessoa. Eu falo assim, não, opa, pera um pouquinho, eu já vi esse filme antes. Então, eu já vou me precaver. Então, perdoar não é esquecer. Nós aprendemos, isso é aprender com os nossos erros, ou com os erros que os outros cometem conosco. Perdoar é simplesmente não ficar presa com esse sentimento de raiva, com esse ressentimento, com essa mágoa, com essa culpa, com esse ódio, com aquela pessoa. Deixa a vida dela seguir o curso dela e você vai seguir o seu. Esse é o perdão de Jesus. O 70 vezes, 7 vezes. Não carrega para você. Por quê? Porque depois a gente fica vinculado àquela pessoa via pensamento. Enquanto os dois estão vivos, está bem. Porque às vezes está longe, mas a hora que desencarna, aí a gente se acopla com a pessoa depois do desencarne. Aí dá um trabalho. Quantos trabalhos em reuniões mediúnicas e pessoas e espíritos que ficaram presos a esse ressentimento, esse rancor. Eu tenho que me vingar, porque lá atrás quanto tempo? Faz 200 anos. E a pessoa muitas vezes seguiu a vida dela e a pessoa está lá presa. Porque nós não evoluímos, nós não regredimos, mas nós estagnamos, perdemos tempo. Essa é a questão. Nós perdemos o nosso precioso tempo que a gente tem de aprender, de ver coisas melhores, fazer amizades melhores, conhecer gente melhor, conhecer lugar melhor, aprender outra coisa, só que nós perdemos o nosso precioso tempo preso numa coisa do passado. Isso é perdão. É não perca tempo. Não perca tempo. Porque o tempo que a gente tem é agora. Então, o pensamento que se prende ao que aconteceu lá atrás é um tempo perdido. Por isso que Jesus fala, perdoa, deixa. A vida vai seguir seu curso, a cada um será dado segundo suas obras. E não esteja você lá presente para saber, deixa, cada um vai saber, cada um sabe o que passa. Vai você evoluir, vai você crescer. Você. Olha que legal. Por isso que ele falava, vós sois deuses. Pode fazer o que eu faço e muito mais. Mas como que eu vou chegar a esse ponto? Eu tenho que deixar para trás um monte de coisa. E aí vem aqueles sentimentos que nós carregamos, que é o orgulho, o ego, é o egoísmo, é a vaidade. Então, por isso que os espíritos falam, abre mão desse tipo de pensamento, que o teu crescimento vai ser muito maior. É nesse sentido. Aí entra o perdão de fato. Aí entra o perdão da autocura. Então, a gente fica preso lá no passado, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquele outro. Meu filho, a gente tomou a decisão lá atrás, com o que a gente tinha, com o que sabia, com a experiência que tinha. Se hoje eu faria diferente, então eu faço diferente, porque eu posso agir agora. Não repetir lá atrás. É para isso que serve o aprendizado. Abre mão. Ah, mas eu tomaria uma decisão diferente. Tudo bem. Então toma hoje. Não é mais fácil do que ficar preso lá atrás? Isso é auto-perdão. Que é o que a Joana fala, autocura. Eu vi lá um livro da Joana, lá o pessoal estudando, né? Autodescobrimento. Ela fala muito sobre isso. Ela fala que toda vez que a gente abre mão de pensamentos que nos prendem, quando a gente abre mão, nós crescemos. Aí, a questão do pensamento, olha só que legal, que o Emmanuel constrói aqui para nós.
que eu acho muito bacana. Pensamento, emoção, sentimento, aí nós criamos o nosso destino. O Emmanuel deixa muito claro que nós podemos criar o nosso destino através do nosso pensamento. E isso aqui não é palestra motivacional do livro O Segredo, porque isso é meramente material. Nosso destino, gente, é espiritual. A visão de Emmanuel, ó, é lá para frente, é espiritual. Mas parece palestrinha do livro O Segredo, né? Aqueles de autoajuda, né? Qual que é o princípio? Porque sempre tem um princípio, tá? Qual que é a base? Que é que o Emmanuel nos ensina aqui. Se a mente é a fonte geradora de vida, e o pensamento cria os sentimentos, e os sentimentos criam a minha ação, através das minhas ações eu vou moldar o meu destino. Essa é a lógica. Isso é lógica. Então não é assim, eu vou pensar que eu vou sair voando e vou me transformar numa borboleta. Se eu tentar fazer isso e me jogar daqui, eu vou morrer. Ou vou me machucar. Não é ilusão. Porque muitas pessoas trazem esse tipo de pensamento no campo da ilusão. Existe o pensamento racional, que eu construo a minha vida, e existe o mundo de ilusão. O mundo de ilusão, que é o que muitas vezes as pessoas se desiludem, caem, aí falam, eu não sirvo de novo. Isso não presta. Vou dar um exemplo simples. Todo mundo aqui tem dente. Então eu vou virar rica milionária, porque eu vou virar dentista. Aí eu vou lá, estudo, monto meu consultório, fico. E eu acredito que eu vou ficar rica milionária, porque eu vou ser dentista, nada contra a profissão, tá, gente? Só porque todo mundo tem dente na boca. Só que eu não faço minha especialização, eu não corro atrás, eu não faço divulgação do meu trabalho. Eu simplesmente vivo naquele mundo de ilusão, achando que... Sabe quando a gente cria uma ilusão? Alguém já ouviu falar de paixão? A gente não vê o defeito? É esse mundo, isso é ilusão. Aí passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, eu tenho que fechar o consultório. Esse dentista não dá nada não, é ruim. Deus me livre. Não dá certo, não deu certo para mim, não deu certo para mim. O que é isso? Uma desilusão. É aí que muita gente cai. Não é um pensamento construído. Agora, é outra coisa diferente. Eu quero cuidar da boca, da saúde bucal das pessoas. Eu quero cuidar da boca das pessoas. Bom, todo mundo tem dente. Eu vou estudar, vou fazer uma especialização, vou divulgar o meu trabalho, vou comprando material aos poucos, vou prestando alguns serviços. Nesse vai e volta, com o tempo as pessoas vão reconhecendo o meu trabalho. O que acontece? Vou ser uma excelente dentista. E aí a consequência financeira vem. Entenderam a diferença? O que é uma ilusão? O que é um pensamento racional? Quando Emmanuel fala isso, ele não está falando só de matéria. Ele não fala só de matéria. Ele fala sobre aperfeiçoamento moral e espiritual do ser. E como eu já disse, é transcendente, vai um pouquinho mais além. Então ele fala, pensamento, sentimento, ação. Para eu ter uma ação e alcançar alguma coisa, eu tenho que ter uma palavrinha chamada hábito. E o hábito, ele requer uma outra palavrinha muito mal interpretada, também chamada disciplina. O que é disciplina? O que é disciplina? Disciplina. Vamos lá. Eu vou para a academia. Porque eu quero ter um corpo bonito, porque eu quero emagrecer, não interessa por quê, mas é meu objetivo, eu vou lá para a academia. Eu entro às 8, saio às 9, em 1 hora eu faço todos os exercícios que o professor lá passa para mim. Mas eu faço os exercícios de forma concentrada, eu não fico no celular batendo foto no espelho, nem fazendo biquinho na frente do... Sabe? Que tem um monte. Não estou preocupada em ficar lá postando, tá pago, na esteira lá. Gente, você não presta atenção no exercício. Você está lá fazendo outra coisa. Então, você está lá, concentrada. Vai, leva a garrafinha e tal. Eu vou, as 3 vezes por semana, e sigo os exercícios direitinho. Isso é disciplina. Só que, um belo dia, eu não consegui entrar às 8 na academia. Eu entrei às 8h15. Mas eu saí às 9h15 e fiz os mesmos exercícios. Eu perdi minha disciplina por causa disso? Então, o que é disciplina? Entre às 8 e às 9? Ou é a minha dedicação naquilo que eu quero fazer? No horário.
O horário, ele entra como uma ferramenta para me ajudar na disciplina. Então, disciplina é a minha mente focada no resultado que eu quero alcançar. Então, se eu estou em um trabalho de amor, meu foco está em doar amor, em servir. Se o meu foco é mudar a minha conduta perante aqui, então eu tenho que disciplinar a minha mente, vigiar alguns pensamentos meus, para que eu mude a minha conduta, porque eu falo assim, eu não quero mais ser mal-humorado, eu não quero ser mais assim, não quero ser mais assado. Isso é reforma íntima. Isso é disciplinar meu pensamento, que disciplina a minha conduta. Não é regra. Muita gente confunde a disciplina do humano com regra, entre as 8 e as 9. Não é isso. Disciplina não é isso. Disciplina é aqui, ó. É as minhas ações, são as minhas decisões, o que eu vou ter que deixar de fazer para que aquele meu objetivo se concretize. Isso é disciplina. Entenderam? Então, se eu estou no trabalho de amor, de carinho, eu estou aqui para servir. Lembrando que tem diferença entre duas palavras, entre servir e ser subserviente. Subservir. O que é servir? Servir, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui, fiz o estudo e eu estou aqui para servir vocês. Com amor e com carinho. Subservir. Eu deixo de ser quem eu sou. Eu abro mão, eu me prejudico em nome de alguma coisa, do medo, da vaidade, qualquer coisa, eu me prejudico, eu deixo de ser quem eu sou para servir alguém. Isso é ser subserviente. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus quer. Podemos. Agora, o servir é você ter consciência que naquele momento você vai fazer, tomar aquela atitude, aquele serviço, para desejar o bem a alguém. Isso é servir. Isso é ser serviente. Tá? E aí, com a mudança do nosso hábito, nós mudamos o nosso caráter. Por isso que eu não estou só falando de academia, mas, vamos lá, pegar o exemplo da academia. Quando eu começo a perceber que meu corpo está mudando por causa da disciplina da minha academia, o que eu vou começar? A melhorar a minha alimentação, automaticamente. Eu já vou começar a fazer umas outras escolhas. Entende? E aí eu começo a mudar. A partir dali eu consigo moldar o meu destino, que é, então o corpo bonito, ter o shapeado, né, ter o meu shape, né? Mas qual que é a conversa que o demônio? Não é só a academia, não é só o trabalho. É o progresso moral e espiritual. Então eu quero chegar um dia, tá pertinho ali do calcanhar do Chico, pode ser. Né? Vamos colocar assim, né? Então, como é que eu tenho que começar? Primeiro, que eu tenho que mudar o meu pensamento, eu tenho que gerir os meus sentimentos, eu tenho que começar a criar hábitos, ser disciplinado, aprender a olhar que está em minha volta, mudar o meu olhar, enxergar os outros com um olhar de compaixão. O que é compaixão, gente? É você ver que o outro tem as suas falhas assim como a gente tem. Isso é compaixão. As falhas que os outros cometem não é para julgamento. Se eu posso estender a minha mão, eu estendo. Se eu não posso, eu faço uma oração. Terceirizo o serviço, não tem problema, pode terceirizar o serviço. Pede para o anjo da guarda da pessoa ajudar. Eles aceitam isso também, tá? Tem um serviço ali deles ali que funciona e é bonitinho. Posso terceirizar o serviço, eu não consigo pessoalmente. Mas uma prece, uma oração. Porque com isso, e olha só como é que o nosso pensamento geram formas mentais. Lógico, começando dentro das nossas casas. A tolerância tem que começar dentro da nossa casa. A compaixão tem que começar dentro da nossa casa. Com os nossos familiares ali perto.
É ali que começa, gente. Mas o outro é difícil. O dia agora que eu entender, eu falei assim, tá, se o outro é difícil, ele é difícil em quê? Por exemplo, a pessoa já tem uma idade avançada, já tem as suas ideias formadas, adianta eu discutir? Tentar mudar a ideia de uma pessoa que já se formou, está lá com 80, 90, não adianta, tá bom. Vó, tá bom, você não gosta, para você todo mundo é assim, então tá bom, vó. Para quê? Você vai tentar mudar? Um dia ela desperta. Isso é compaixão. Muitas vezes a gente tenta impor. É igual a história do bolo. Conhece a história do bolo? Eu sei que ela é um pouquinho meio tensa, mas chega um rapaz da cidade, visita sua mãe, que mora lá no sítio. E ela fez aquele bolo mata-fome. Sabe aquele bolo mata-fome? É o ovo, é o leite, né? A farinha, do jeitinho que ela fazia. Aí, só que como ele mudou o seu hábito alimentar, ele falou assim, não, mãe, tá errado esse bolo que você fez. Ela olha assim, mas por quê? Você usou a galinha, né? Ele tinha convertido, ele já não consumia mais nada de origem animal. Você usou a galinha, tem que usar um leite orgânico, porque a vaquinha trabalha, piriri, pororó. E a mãe dele, chateada, falou, tá bom, meu filho, próxima vez eu mudo. E aí ele vai embora. Ela pega o bolo e joga no lixo. O trabalho da vaquinha também foi jogado fora, porque o leite já tinha acontecido. O ovo já tinha sido usado. Não fez diferença nenhuma. Na semana seguinte, ele estava comendo o bolo. Aquele bolo fit. Pensando como é que seria o gosto do bolo da sua mãe pela última vez. Porque aquele bolo ele estava comendo no velório dela. Entende? Não deixa. Tem certas coisas que não vale a pena. Não vale a pena discutir. Aproveitar os momentos que nós temos com as pessoas e o que as pessoas estão oferecendo de melhor para a gente é uma dádiva de Deus. Tem coisas que não vale a pena brigar, não vale a pena discutir. E a gente fica se perdendo nesse fla-flu de internet aí que muitas vezes que não nos leva a nada. Nada. Ah, mas eu tenho que mudar. Não, só respeita. É o Guaraná que aquele tio que você foi visitar. Ah, mas eu não tomo refrigerante. Toma um golinho de Guaraná. Não vai morrer de diabetes por causa de um Guaraná do que seu tio ofereceu. Ninguém vai morrer por causa disso, gente. Depois você não toma. Sabe? Então, assim, tem muitas coisas que a gente cria, muitas regras, achando que é disciplina, e a gente abre mão de uma coisa chamada amor. Estar junto com as pessoas, o sentimento de estar junto com as pessoas. Em nome de coisas que foram colocadas para nós. Não faz mal para ninguém, não faz mal para mim. Sabe, então é isso que é o nosso destino espiritual. Porque imagina só o quanto que... Imagina Jesus, ele andava com pecadores, ele tomava vinho. Ah, mas não estou chamando Jesus bêbado que não. Mas era um costume da época. Ele conviveu com as pessoas alegremente. Ele dominava a matéria. Ele não deixava a matéria dominar. Esse é o segredo. O mal não é o que entra na boca do homem, é o que sai dela. Então a gente precisa aprender já a interiorizar isso aqui para nós. Isso é progresso. Por quê? Porque quando nós queremos chegar ao nosso destino, que é lá, ó, que é ser serviente para o outro, nossa tolerância aumenta. Só que como é que a gente aumenta a nossa tolerância com o outro? Sendo tolerante com nós mesmos. Quando eu sei que eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus desafios, eu tenho os meus defeitos, e eu quero que as pessoas sejam tolerantes comigo, eu vou começar a ser com o outro. É por isso que, normalmente, o que acontece? Quando a gente vê esses grupos de ajuda mútua, tipo, o que acontece? Eu sou um ex-alcoólatra. Por quê? Porque a pessoa passa a experiência dela. E quando ela passa a experiência dela, ela fala, eu sei que você está passando porque eu já estive nessa situação. É aí que entra a credibilidade. Eu sei o quanto é duro. Sabe quando a pessoa se escuta? É um irmão mais velho ensinando o irmão mais novo. É assim quando uma pessoa... Curso de mediunidade, né?
Segunda-feira começa. Alguém aqui tem mediunidade ostensiva, que está entrando na casa aqui pela primeira vez, que às vezes fala, eu vejo vulto, eu não sei o que acontece comigo. Às vezes, gente, eu preciso de explicações. Aqui, ó, a casa já está disponibilizando para responder perguntas que muitas vezes a gente faz, a gente não consegue achar respostas por aí. Aqui vocês conseguem encontrar as respostas. É obrigado a trabalhar na casa? Não. Mas quando a gente descobre, a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, que a gente vira trabalhador da casa. Não é assim, Karina? Então, eu já vou aproveitar e fazer a propaganda, porque é muito bom. Fora a comunidade que se cria, bacana, festa junina. Gente, participem. Vai, conversa, enche o saco. Ô, fulano, eu não tô... Aproveita a festa mesmo. Vai lá, enche o saco. Ô, eu estou com dúvida disso aqui, vai lá. Não é? É para isso. Os trabalhadores estão aí para isso. É fantástico. Tá? E aí, o Emmanuel, ele traz aqui a questão do 7, né? Eu gosto muito do número 7. Sabe que os judeus, eles acreditavam muito em simbologia dos números. Então, tem números na Bíblia que eles são muito representativos. O 3 é algo muito importante. O 1 é da divindade, o 2 é a dualidade, o 3 é muito importante. Então, Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que Jesus perguntou para Pedro, apacenta minhas ovelhas, tu me amas? 3 vezes, para compensar, para eles poderem se redimir da negação, de uma forma sem humilhar o amigo. Olha a inteligência de Jesus, para ele trazer o amigo de volta. Tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Aí quando Pedro se toca, fala assim, pô, eu pude me redimir, pedir desculpas para o meu mestre, e ele fez isso sem falar assim, olha, eu te desculpo. Olha que inteligência divina, né? Bom, o 7 é o número da perfeição. O 8º é o divino. É o perfeito mais um, que é Deus. Sabia disso? O 8º é o divino. Então, quando você vê algum 8 na Bíblia, é algo muito divino. É interessante, eu gosto de ver essas simbologias, eu gosto muito de símbolo. E aqui os 7 pensamentos, 7 número da perfeição, ele coloca o seguinte, temos pensamentos que nos aprisionam e temos pensamentos que nos libertam. Os que me aprisionam, eu já falei, não é para fazer a gente regredir. Apesar da literatura espírita mostrar o seguinte, que muitas vezes a condição que o espírito se encontra naquela ideia faz com que ele fique permaneça em situações degradantes. Mas é porque ele está preso naquela ideia, não é porque ele evoluiu. E aí estão 7 pensamentos que te aprisionam e faz você perder o quê? Tempo. Faz a gente perder tempo na escala da evolução. O medo. Eu não estou falando do medo, daquele medo normal que nós temos. Por exemplo, eu sei que todo mundo saiu de casa e trancou a porta da rua. Ou alguém ainda vive naquela época que podia sair com a porta aberta. Quem dera, né, poder voltar nessa época, né? Mas por medo, eu tenho certeza que todo mundo trancou até a porta do carro que está aqui na frente do centro. Esse medo é normal. Mas existe o medo que me aprisiona. Existe o medo patológico, aquele que me faz ficar paralisada, por medo dos outros, por medo do julgamento, por medo de alguma coisa, eu não faço, eu não crio uma ação, tá? Então, esse pensamento me aprisiona. Esse, eu preciso aprender a me libertar. O ressentimento, a culpa, a raiva, a inveja, orgulho e egoísmo. Existem 2 formas de dominar um ser humano, principalmente é o medo e a culpa. Vocês querem um exemplo que nós passamos? Vamos pegar a pandemia. Pandemia, assim, se você saísse de casa, você é culpado por trazer a doença. Se você sair de casa, você tem medo de pegar a doença. Fomos dominados pelo medo e pela culpa. Tá? Isso aconteceu com a gente, com todo mundo. Inclusive eu, tá? Com todo mundo. Foi isso que aconteceu. Medo e culpa, você domina alguém. Quando a gente se liberta disso daí,
quando a gente se liberta desses tipos de sentimento, essa é a liberdade que a gente fala. Isso nos aprisiona. Faz com que a gente não pense. Eu não sei se aconteceu aqui em Jaú, mas lá na Barra, o prefeito falou o seguinte: até o meio-dia você tinha que ser atendido na porta da loja. Depois do meio-dia você podia entrar na loja para ser atendido. E aí eu ficava me perguntando se o vírus tinha horário. Vocês entenderam? Era o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E eu não estou aqui para falar de política, não. É só um comportamento. É só um comportamento que foge da lógica, do racional, de um pensamento racional. No restaurante você podia entrar de máscara, mas se você senta, podia tirar a máscara. Ou o vírus está lá ou não está. Isso é uma questão de ciência. Ou ele está em sua volta ou ele não está. Tá? Era isso que aconteceu. Pensamentos que libertam. Agora temos outros pensamentos que libertam. Vamos agora falar de coisa boa. Vamos tirar as coisas ruins e vamos falar de coisa boa. Eu gosto mais de coisa boa. Fé. Fé raciocinada. Fé é acreditar que Deus não está longe de mim, não é um velhinho barbado que está lá no trono, com complexo bipolar, que o Deus do Antigo Testamento parece que ele tem transtorno bipolar. Não tem ou não tem, Karina? Ora ele fica feliz e faz pessoas, ora ele fica triste e manda um dilúvio. Ou manda a chuva de Sodoma e Gomorra. Gente, Deus nunca teve complexo bipolar, ele é perfeito, ele é uma unidade. Ele é divino. Uma vez perguntaram, Mariana, mas Deus mudou? Não. Nós é que mudamos a nossa concepção de Deus. Vem Jesus e fala, Deus é amor, Deus é perdão, Deus está com todos. Eu sou filho de Deus, assim como vocês são filhos de Deus. Deus está conosco. Emmanuel significa isso, Deus está conosco. A palavra Emmanuel significa isso. Então, quando eu tenho essa fé de que Jesus está do meu lado, ele não foi embora. Ele está aqui, só está espiritualmente. Não está com corpo físico. Ainda bem. Porque se ele tivesse corpo físico, ele não podia estar aqui comigo. Então, ele está no perispírito dele, ele está aqui dentro dessa casa, ele está no nosso lar, ele está nas nossas orações. Isso é fé raciocinada, eu colocar a minha confiança nele. Só que não adianta ter fé. A fé, ela tem que ter movimento. Eu preciso aprender a perdoar. O perdão, lembra que eu expliquei o que é o perdão? Tira a corrente. Tira essa corrente do pé. Faz um exercício bobo. Eu tenho um... Nossa, Allan Kardec, livro. Ai, que lindo. Que é o Livro dos Espíritos. Olha. Caramba. Gostei. Pode levar para casa? É bom esse aqui, ó. Faz um exercício. Pega aquela mágoa, aquela culpa, aquele rancor. Transforma aquele rancor numa pedra. Faz de conta que isso aqui é uma pedra. Isso aqui é minha mágoa. Olha o tamanho da minha mágoa. Materializa. E carrega isso aqui no braço. E carrega. Aí você vai fazer compra com isso aqui no braço. No começo você fala, é levinho, ó. Fazendo musculação, ó. E tá pesado esse trem aqui mesmo. Aí, tô aqui, ó. Carregando. Vou tomar banho. Não larga da pedra, tá? Vou tomar banho. Vou pra academia. Vou tudo com essa pedra. Chega uma hora que você não aguenta mais carregar isso aqui. Perdão é isso aqui. Não, perdão não é pegar isso aqui e jogar na cabeça de quem me magoou, tá? Se livrar da pedra não é isso, tá? Vai com Deus. Vira uma pedra aí para montar uma capela, caminho de alguém, joga no rio, se livra. Isso é perdão. É pegar esse sentimento e ó, tchau. Isso é perdão. E o outro? Deixa o outro. Vai viver a tua vida. Vai crescer. Todo mundo tem direito. Nós podemos crescer. Gratidão, gente. Já agradeceram por respirar? Vocês estão agradecendo por ouvir? Vocês viram o complexo? Como é que é difícil a gente ouvir? Como é que o nosso corpo trabalha para ouvir? Para poder falar? Tem gente que vive de aparelho e não consegue respirar. Agradeça. Agradeça por poder estar ciente, consciente para tomar as minhas decisões. Eu ter consciência de mim mesmo.
Isso é viver. Viver não é só alegrias e gozos e aquela felicidade passageira. Viver é o dia a dia. Agradeça. Amor. Gente, o amor são 4 formas de amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. E eu tenho a 4ª forma, que é o que Jesus nos falou lá para os seus discípulos, lá na última ceia. Amem uns aos outros como eu vos amei. Esse é amor. O amor não julga. O amor aceita o outro com o jeitinho que ele é. Entende as dificuldades. O amor põe limite. O amor também fala não. Porque por amor eu prefiro falar não para o meu filho que toma uma decisão, que não tem condições de tomar decisões sozinhos. Às vezes ele fala, mãe, quero fazer tal coisa. Você não pode. Por quê? Porque eu sei que vai dar problema lá na frente. Amor também é dizer não. Amor também é pôr limites. Alto amor. Só saber falar com jeitinho. Compreensão, humildade, esperança. A esperança, ela tem que estar enraizada em nós. Fala assim, eu sei que eu caio, mas eu sei que eu vou me levantar. Eu sei que eu escorrego no sabonete, mas eu vou procurar o outro sabonete para não escorregar. Porque errar, todo mundo erra, e ninguém gosta de errar, gente. Alguém gosta de errar aqui? Ninguém gosta de errar. Ninguém erra consciente. Ninguém gosta. Então, eu errei, não tem problema. Levanta e faz de novo. É igual tarefa de casa, apaga e faz de novo, até ficar certo. Não tem problema. Deus não tem pressa. A pressa é nossa. O tempo é igual para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas aqui. Agora, o que eu faço com esse tempo é particularidade minha. E está tudo certo. Mariana, eu demoro um pouco mais. Tudo bem. Está tudo bem. Não tem julgamento. Está tudo bem. Tudo bem. E aí, só para finalizar, tudo isso que molda o meu destino é o que nós chamamos de reforma íntima. Só que dito em palavras diferentes. Pensamento e conduta, de Emmanuel. A gente, com a vigilância mental, podemos trabalhar os nossos pensamentos. E isso vai influenciar na minha atitude, as pessoas que estão ao meu redor. Tem gente que a gente chega, ai meu Deus do céu, parece que é um raio de sol de alegria, né? Você está ali, né? Tem gente que parece que parece um neon, assim. Agora tem gente que a gente chega perto, a pessoa faz assim. Muitas vezes nós somos num dia um raio de alegria, só que tem dia que nós somos também a pessoa que precisa de energia. Por isso que vem o autoconhecimento. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está assim, tem dia que a gente está assim. Por quê? Por que a gente passa por dias bons e ruins? Para a gente aprender que não é só de coisa... Porque se a gente só fica no coisa do bem bom, quando a gente não sabe, não passa por outras experiências, tá? Isso que a espiritualidade faz para a gente, quando a gente vem aqui para a nossa escolinha aqui terra, né? Fala, meu filho, você já está há muito tempo no mundo espiritual. Aí ele vai falar assim para você, fala assim, tá na hora, né, de você sentir. Você viu como é que as pessoas sentem fome? Ai, que dor, né? Então. Você viu como é que então agora você volta para lá para você sentir. Porque na teoria é fácil, é o que a Madre Teresa falava, amar o outro que está longe é fácil, amar quem está perto é mais difícil. Então a gente vem para essa escolinha, vai aprender a passar por um monte de perrengue, superamos o perrengue, bora para a próxima lição. Tá? Mas quando a gente muda, as nossas atitudes mudam, em volta nós mudamos, as pessoas em volta mudam. Seja nós, seja você, seja a gente, a fonte de luz e esperança para aquele que está em nossa volta.
Faz isso como meta. Olha que meta legal. E o ambiente espiritual muda. Porque se a gente consegue isso, Allan Kardec, na revista Espírita, no artigo chamado Atmosfera Espiritual, ele fala que se todo mundo fizer a sua parte, o planeta inteiro pode ser mudado. O ambiente espiritual pode ser mudado. E aí vem a disciplina do pensamento, só para finalizar. Oração, vigilância mental, boas leituras, prática do bem e autoconhecimento. Isso é a nossa vigilância, essa é a nossa disciplina. Esse é o vigiar e orar de Jesus. Primeiro a gente olha o que está em volta. Primeiro a gente vê a situação, fazemos as nossas análises e ora para tudo dar certo. Com as nossas atitudes. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Observai os pássaros dos céus. Eles não plantam, tal, só que o Pai todo dia provê. Só que como é que vocês olham os pássaros dos céus? Eles ficam sentados lá esperando chover minhoca no bico? Não. Então, todo dia. Buscar a comida, corre os riscos, mas todo dia Deus lhe provém. É isso, essas são as nossas ações. E o propósito, para finalizar aqui, é evoluirmos moralmente. Esse é o propósito da evolução do espírito. Esse é o propósito do nosso destino. Evoluir moralmente. Desenvolver consciência espiritual. Transformar a si mesmo e cooperar com o bem coletivo. O bem coletivo ele só vai vir quando nós aprendermos a trabalhar bem nós mesmos. É do micro para o macro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É assim que a gente começa. Mas a gente sempre começa aos pouquinhos. E só para finalizar, para a gente poder fazer um encerramento aqui, nós escolhemos os pensamentos e eles definem o nosso destino. Faz sentido? Faz sentido como o nosso pensamento vai fazer com que a gente construa aquilo que nós queremos lá na frente? Tudo começa com pensamento. Então, vamos observar os nossos pensamentos, vamos vigiar, vamos mudar o padrão. O que é padrão? Padrão não é assim, ai Mariana, estou sempre de bom humor, mas uma bela noite, eu acordei de madrugada e chutei a quina da cama com meu dedinho. E eu xinguei. Mas eu xinguei. Alguém fica feliz com isso? Só porque eu xinguei eu mudei meu padrão? Não. Eu só senti dor naquela hora. Então, de vez em quando a gente dá aquelas estouradas, é normal. A gente não pode exigir perfeição o tempo todo. Ninguém vai falar assim, ai Deus, eu agradeço esse móvel que estava no meio do caminho. Mas a gente não pode fazer com que o meu dia se acabe por causa daquele móvel no meio do meu caminho. Faz dar tudo certo e a gente transforma isso em outra coisa, tá certo? Então, vamos encerrar aqui, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus. A Karine, você quer fazer a prece final? Fica à vontade. Muito obrigada. Então vamos aproveitar esse momento em que recebemos todas essas informações, esses pensamentos, que levamos por alguns instantes à nossa mente para ouvir a boa nova, ouvir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que possamos neste dia, Senhor, analisar o que pensamos, para podermos entender o futuro que estamos criando para nós. Aproveitando tudo que aqui foi falado, vamos interiorizando em nossos corações, para que no momento oportuno das nossas experiências diárias, venha nos trazer o acalanto, venha trazer a esperança,
a perseverança e a coragem de caminhar com o nosso Mestre Jesus. E assim unamos os nossos corações ao dele, para receber da água que descedenta, da água que alimenta o nosso espírito e que permanece em nós. E nesse ambiente de paz, de harmonia, em que a espiritualidade de luz nos abraça, nos fortalecendo, trazendo todos os lenitivos e remédios necessários ao nosso espírito, saibamos aproveitar este momento e receber do alto, dos nossos irmãos maiores, essa energia de amor, e que em nossos corações se faça gratidão. A gratidão por esta casa que nos recepciona e nos auxilia no nosso desenvolvimento moral e espiritual. Que assim seja. Então vamos aproveitar e fazer o sorteio